mais esse privilégio, mais essa oportunidade de estarmos aqui. Nós já preparamos mais uma vez, confirmando a oração que a irmã já fez. Fica à vontade, Espírito Santo, fale em nossos corações, em nossas mentes. Estamos aqui dispostos a entender cada vez mais quem é o Senhor e o poder da nossa oração, meu Pai. Por isso, fica à vontade, Espírito Santo, e toca em cada vida que se encontra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui no vou para vocês é 1 Reis, versículo 17, que diz sobre Elias. Você já ouviu falar assim um pouquinho sobre Elias, né? Elias era um grande homem de Deus, né? Que tinha bastante intimidade com Deus, e com certeza tudo que ele falava, Deus ele concedia a Elias, né? Pelo fato da intimidade que ele tinha tremendamente, o poder da oração. Em 17:1 começa assim: E Elias em Tibissá, morador da Galileia, Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou perante nesses anos, nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha só você veja a ousadia de Elias, né? Pelo fato daquele povo, naquela época, ali era o reinado de Acabe, de Jezabel. Naquela época, naquele povo, as pessoas começavam a se corromper e começaram a se atrapalhar adorando outros deuses. E na autoridade aqui que o Elias perante Deus deu ele foi perante o rei Acabe e já falou que durante 3 anos e 6 meses, olha só a autoridade que um homem de Deus tem, era homem como eu e como você, mas o nível da intimidade dele era impressionante. Ele foi até o rei Acabe pelo fato daquela idolatria. Idolatria é quando a gente começa a adorar outras pessoas, levantar outras imagens, semelhanças, achando que é Deus, né? Porque Deus existe um só na face da terra. E olha só para você ver a autoridade. No versículo 2 diz assim, ó, depois veio a palavra dizendo do Senhor. Versículo 3. Logo quando o versículo 3 diz assim, ó, vai-te, vira à direita do oriente, vai junto à ribeira de Querite, diante do rio Jordão. E há de ser que beber do ribeiro, eu te ordeno aos povos que ali te sustentem, pois se fez conforme a palavra do Senhor, pois foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, e está no rio diante direito do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebida à beira do ribeiro. E sucedeu que passasse dias no ribeiro, porque não tinha havido chuva naquela terra. Olha só para você ver, depois que Elias chegou perante aquele povo, naquela época, pelo fato de ter corrompido e esquecer quem é Deus, na maioria das vezes, quando a gente tem uma bênção, está com uma vida muito boa, a gente tem essa mania do lado do ser humano. A gente esquece quem é Deus, não é pelo fato de esquecer. A gente, como eu posso dizer, esquece das bênçãos, já começa a ficar confortável, não ora mais como orava antes, não busca como buscava antes, né? Porque a gente é muito persistente quando a gente quer alguma coisa diante de Deus. A gente persiste, ora, busca, jejua, faz todo o processo para que Deus nos abençoe. E quando Deus nos abençoa, você fica, ai meu Deus, muito obrigado, agradecendo no primeiro dia, no segundo, aí no terceiro você já começa a ficar mais tranquilo, já começa a ficar acomodado. Mas perante isso aqui, ó, Elias, o poder da oração, depois que Deus declarou sobre a vida dele, ele foi lá no rei Acabe, falou ali o que tinha de falar, que durante 3 anos e meio não haveria chuva por causa da rompidão do coração daquelas pessoas, por levantar outros deuses, por adorar outros deuses, né, perante isso. E com certeza, quando ali Elias foi até a Jezabel e Acabe naquela época, automaticamente pelo fato de eles serem reis e rainha, eles ficaram furiosos com o Elias, né? E quando eles ficaram furiosos, ele mandou várias pessoas ir atrás de Elias para tentar prejudicá-lo, ou até mesmo matá-lo, né? E esse aqui, ó, quando Deus manda ele lá, aqui, ó, versículo 3, vá-te daqui direto para o oriente, esconda junto à ribeira de Querite. Querite é onde a pessoa fica se preparando, fica ali automaticamente em obediência e oração ao mesmo tempo, porque para ser sensível, para ouvir a voz daquilo que Deus está falando. E com certeza, quando Elias naquela época, naquele tempo,
ele foi para Querite, ele ficou ali automaticamente disperso, né? Como eu posso dizer disperso? Em relação às coisas que estavam acontecendo naquela terra, porque a palavra dele foi declarada diante de Deus. Quando ele declarou e falou, não vai haver mais chuva, aí começou a haver fome, começou a haver, porque a água traz vida, né? A água é vida, porque não tem como a água tomar banho, até para comer, qualquer coisa tem que ter água, né? E perante essa palavra, todo mundo ficou furioso ali com o Elias, né? Tentou prejudicar ele a todo tempo. Mas olha a grandeza de Deus em relação quando Deus pediu ele para ir para o Oriente. Olha só para você ver, ó, no versículo 4. Ele vai ficar onde tinha água. Olha só para você ver, ele profetizou onde que aquela terra não ia existir mais água, não ia chover, mas Deus mandou ele já para um local onde especificamente Deus já estava trabalhando para que o melhor de Deus acontecesse. Ficasse em Querite. E logo assim, ó, quando ele foi ali a Querite, perto do Jordão, olha só para você ver, corvo, todo mundo conhece, é o que come carniça, né? Com várias outras coisas, restos de animais. E olha para você ver a grandeza de Deus naquela época, naquele tempo com Elias. Quando ele foi para Querite, Deus automaticamente ordenou os corvos para que alimentasse Elias. Olha só para você ver como é que Deus é extraordinário. Muitas das vezes, quando a gente está naquele momento de provação, momento de peleja, de decisões difíceis na nossa vida, a gente precisa recuar e continuar orando, continuar buscando para que a gente seja sensível para ouvir a voz de Deus. Naquilo que Deus já providenciou e sempre providencia, vai providenciar, porque Deus ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Então, ele é onisciente, onipresente, e em tudo Deus está. Então, Deus ele jamais vai falhar. Se Deus ele mandou você ir para a esquerda, você vai para a esquerda. Se Deus mandou você ir para a direita, você vai para a direita. E se Ele falou para a reta, você vai em reta. E mediante tudo que Deus falar para você ir, você pode ter certeza que Ele está te preparando para algo extraordinário. Por mais que você às vezes está passando por algum momento de dificuldade, não está entendendo aquilo que você está vivendo, mas Deus com certeza, Ele sempre vai enviar o recurso para nossas vidas. E com Elias não foi diferente. O corvo, automaticamente o corvo levava para ele comida de manhã e de tardezinha. Como é que o corvo, acho que assim é a águia, igual a águia é o corvo, né? Mesmo assim, o único passarinho que consegue alcançar a águia é o corvo, que fica acima ali, que se a águia deixar, o corvo consegue pousar e começar a ficar nela. E isso é quando se a gente deixar que as coisas do mundo, que as coisas ali ficam assim, atrapalhando a gente enxergar o foco, o alvo que é Jesus Cristo, o corpo vai acabar picando a gente. Mas aqui foi diferente com Elias, por isso que a gente tem que ser diferente, entrar em comunhão, entrar em preservação ali, entra no seu quarto, fecha a porta, começa a orar, começa a clamar, que eu tenho certeza que a providência do céu, as coisas do céu, da parte de Deus, na hora certa, no momento certo de Deus, vai acontecer na vida de cada pessoa. Porque Deus ele é onisciente, onipresente, Ele jamais vai falhar. E jamais vai errar em tudo que Ele fez, em tudo que Ele continua fazendo todos os dias. Não tem como, só da gente abrir os olhos todos os dias. É tempo novo, é tempo de fazer coisas novas, é tempo de Deus, com certeza, de agradecimento a Deus. E com certeza Elias ali, a autoridade que esse homem tinha, ele ficou em Querite ali, cuidando ali, preservando, vivendo em obediência a Deus e orando, com certeza. A gente precisa orar, porque o poder da oração, Elias, ele tinha uma intimidade tão grande que o Tiago 5:1, olha só você ver o que também diz, Tiago 5:1, você vê. O que Deus fala é que ele era como nós, olha só, viu essa citação aqui, ó. Tiago 5:17, diz assim, ó. Elias era conforme homens semelhantes a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Olha só, você vê o poder da oração. Quando a gente tem ali aquele nível de sensibilidade e entrar no nosso quarto, porque cada um aqui, Deus já sabe, mais que a gente ore e busca, o prazer de Deus ainda é nos ouvir, que é grandioso. Elias, ele era um homem e ser humano como nós, mas olha você ver o nível de intimidade com fervor. Quanto você tem orado? Não adianta você orar hoje e duvidar amanhã, porque o maior gerador de milagres somos eu e somos você.
a gente precisa orar a todo tempo, buscar a todo tempo, porque Deus ele é que providencia tudo. Hebreus 11:1 também diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Olha só você ver, quando você pega esse versículo já emenda nisso, você é o maior gerador de milagres. E com certeza, quando você ora, busca e entra no seu nível de intimidade e obediência a Deus, com certeza o inevitável vai alcançar nossas vidas, em nome de Jesus. E olha só você ver, continuando mais um pouquinho ali, falando sobre Elias. Elias também, quando ele vai ali, sai do rio Querite, Deus ele manda sair do rio Querite, pulando lá para o 17:13, diz assim, ó. Ele se encontra com uma viúva, 17:13, e Elias disse: não temas, vás conforme a tua palavra, faz isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz para mim, e farás depois para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não se faltará, e até que a chuva venha. Olha só você ver a grandeza de Deus. Depois que ele automaticamente sai do rio Querite, que Deus manda ele ir para outro lugar, Deus ele já estava preparando uma pessoa no caminho dele. Porque na maioria das vezes Deus ele vai usar pessoas para te ajudar e ao mesmo tempo vai aparecer pessoas para tentar te atrapalhar. Por isso que a gente está aqui, tem que ter um nível de intimidade e ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E para ouvir para onde Deus quer verdadeiramente te levar. E olha a ousadia de Elias com essa moça ali, a viúva. A ousadia dele, a moça diz para ele assim, ó. Porque, versículo 14, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não se fará. 16, da panela da farinha não se acabou, e a botija do azeite não conforme a palavra do Senhor que falava no ministério de Elias. Olha só, além daquela moça declarar ali que ela não tinha comida, ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Às vezes, o que a gente precisa entender, você precisa ser feliz com aquilo que você já tem. Não tem como você avançar de nível ou até mesmo avançar por uma próxima etapa da sua vida se você não é grato com aquilo que Deus já te proporcionou naquele momento. E aquela mulher, Deus usou ela automaticamente para abençoar a vida de Elias. Ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Azeite naquela época era uma das coisas mais valiosas que se existisse naquela época. E automaticamente aquela mulher preparou, vamos supor, vocês aqui, cada um de nós, eu também tenho os filhos. Você lá na sua casa temos apenas um pão para dividir com toda a família e um copo de leite, um exemplo. Você vai dar um copo de pão a um estranho, a comida um copo de leite e um pão para um estranho para dividir com seus filhos e com sua família. A fé daquela mulher perante um homem de Deus, creio eu também que é tudo Deus que já preparou tudo isso, né? Por isso que na maioria das vezes é preciso a gente ser obediente e ao mesmo tempo ser assim, abençoador na vida das pessoas. Por mais que aí você fala, mas vai faltar. Mas não vai dar certo. Mas Deus, se você tiver como Elias, tiver um nível da intimidade e ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, e quando Deus falar, abençoa o irmão, você fala, abençoa o irmão. Se Deus falar, abençoa outro irmão, você abençoa outro irmão. E com certeza você não está abençoando por acaso. E não precisa, quando você abençoar o próximo, você fique se vangloriar por causa disso. Não precisa de ninguém saber, porque com certeza lá no céu Deus já está vendo tudo. E com certeza, quando você faz isso, e é sensível, e a sinceridade no seu coração é o que mais importa. Pode ter certeza disso. Quando você é sincero e abençoa, automaticamente, depois de alguns dias, no tempo de Deus, com certeza, o extraordinário vai sempre nos alcançar. Não tem dúvida disso. Como Elias fez aqui, ó. E continuando aqui, olha só para vocês verem. No versículo 17, 20. Diz assim, ó. E clamou o Senhor. E clamou o Senhor, meu Deus, até que essa viúva com quem eu moro afligiste por matar o seu filho. Olha só para você ver. Depois que o Elias ele ficou um tempo ali na casa daquela moça. Ele ficou um tempo por várias vezes
todos aqueles povos israelitas, né, pelo fato de estar perseguindo ele, querendo prejudicar, até mesmo matá-lo ele, né, pelo fato daquilo que Deus ordenou ele a falar naquele povo que não judisse, o filho daquela mulher começou a passar mal. Começou a ter várias crises, ou até mesmo ali naquele momento chegou quase a morrer praticamente, porque não tinha pulsação. Olha só para você ver, a oração de Elias com a intimidade com Deus perante aquela mulher, que ela estava ali por um bom tempo na casa daquela moça, e mediante isso, olha só o versículo 21. Então se mediu sobre o menino, 3 vezes clamou o Senhor: ó meu Deus, rogo-te, torna-te a alma deste menino e entra nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou nele, e reviveu, e Elias tornou-se o menino de volta no quarto da sua casa, e deu a sua mãe e disse: vai, o teu filho vive. Olha só, você vê o poder da oração. A oração não é algo que a gente tem que fazer assim, espontâneo, mas com sinceridade. Quando a gente ora com sinceridade, não sei se você tem o costume de orar todos os dias na sua vida, ou até mesmo aqui no seu trabalho, ou em pensamento, às vezes você está no trabalho, mas você pode ligar na terra e ligar no céu, porque a gente temos livre acesso de falar de Jesus, falar com ele, porque automaticamente, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, então a qualquer momento, a qualquer hora da sua vida, você tem um livre acesso de chamar Jesus para que ele opere um milagre em você. Olha só para você ver, aqui mostra mais uma vez o nível da intimidade e o poder da oração de Elias. Olha só para você ver, aquele homem, como nos Tiago 5 diz aqui, né, automaticamente a gente precisa. Pode ter certeza que nada que nós fazemos é em vão. A oração que você faz, tudo que você clama, tudo que você pede não é em vão. E pode ter certeza que o extraordinário de Deus vai sempre alcançar as nossas vidas, em nome de Jesus. Então creia, a sua oração tem poder. Deus com certeza, automaticamente, tudo que você sonha, planeja e almeja. Provérbios 16:3, consagre tudo. Então não existe limite, todas as coisas consagre ao Senhor. E com certeza, no tempo certo, na hora certa, você, como o maior gerador de milagres, vai acontecer. Não tenha dúvidas em nome de Jesus. Então vamos orar, pessoal.